A campainha tocou 3 vezes naquela tarde de setembro de 1944. Maria Rossini tinha 17 anos e nunca havia sentido tanto medo na vida. Do lado de fora da pequena casa em Lucca, na Toscana, ela podia ouvir vozes em um idioma que não reconhecia completamente. Não era alemão. Não era o italiano dos soldados fascistas que haviam partido apressadamente dias antes. Era algo diferente. Algo que, segundo os rumores que corriam pelas ruas estreitas da cidade, deveria temer ainda mais. Por semanas, talvez meses, as mulheres de Lucca haviam sido advertidas. Pelos alemães em retirada, pelos fascistas desesperados, pelos próprios conterrâneos tomados pelo pânico. Os libertadores que vinham do sul diziam, não eram homens civilizados, eram selvagens, primitivos, violentos além da compreensão. As histórias que circulavam eram horríveis demais para repetir em voz alta, mas todas as conheciam. Mães escondiam suas filhas em sótãos, jovens mulheres cortavam o cabelo curto e vestiam roupas de seus irmãos. Algumas famílias chegaram a sujar os rostos de suas filhas com cinzas, esperando que a falta de beleza as protegesse do que estava por vir. Maria tremeu quando as batidas se tornaram mais insistentes. Sua mãe, Giulia, agarrou-a pelo braço com força suficiente para deixar marcas. Seus olhos diziam tudo o que precisava ser dito. Não abra, não faça barulho, não deixe que saibam que estamos aqui. Mas a porta de madeira velha não tinha tranca. Nunca haviam precisado de uma. Lucca era uma cidade pequena, onde todos se conheciam, onde as portas ficavam abertas e os vizinhos entravam para tomar café sem avisar. Isso foi antes da guerra transformar tudo. A porta se abriu lentamente. Maria fechou os olhos com força, esperando pelo pior. Sua mãe rezava baixinho em italiano, as palavras se misturando em um murmúrio incoerente de medo e súplica divina. A luz da tarde entrou pela abertura e com ela uma sombra grande. Depois outra, e mais outra. Mas o que aconteceu a seguir não fazia sentido algum. Antes de começarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Para entender completamente o que aconteceu naquela tarde em Lucca e em centenas de outras cidades italianas durante o outono de 1944, é necessário voltar no tempo. Não apenas alguns meses, mas anos, séculos, na verdade. Porque a história que está prestes a se desenrolar não começa com a Segunda Guerra Mundial. Começa com gerações de preconceito, propaganda e mentiras cuidadosamente cultivadas. A Itália de 1922, quando Benito Mussolini chegou ao poder, era um país ferido. A Primeira Guerra Mundial havia custado 600 mil vidas italianas. A economia estava em ruínas. O povo buscava um líder forte, alguém que restaurasse o orgulho nacional e devolvesse à Itália a glória que, segundo Mussolini prometia, era seu direito de nascença desde os tempos do Império Romano. Mussolini não era apenas um ditador. Era um propagandista brilhante. Ele entendia que para construir um império fascista, não bastava controlar os corpos das pessoas. Era preciso controlar suas mentes. E uma das formas mais eficazes de controlar mentes é através do medo e do ódio direcionado. Entre 1922 e 1943, o regime fascista italiano investiu recursos imensos em campanhas de propaganda. Jornais, rádios, cartazes, filmes, até livros escolares para crianças, todos carregavam as mesmas mensagens cuidadosamente elaboradas. A raça italiana era superior, a civilização europeia branca era o ápice da humanidade, e todos os outros, especialmente aqueles de pele mais escura, eram inferiores, perigosos, inumanos. Quando a Itália invadiu a Etiópia em 1935, a propaganda alcançou novos níveis de crueldade. Os etíopes eram retratados como selvagens, como animais que precisavam ser domados pela civilização italiana.
Mas a propaganda não parou nos africanos. Ela se espalhou, criando uma hierarquia racial completa, onde italianos estavam no topo, e todos os outros eram classificados em graus variados de inferioridade. Os Estados Unidos, apesar de serem aliados potenciais contra as potências do eixo, não escaparam dessa propaganda, particularmente os americanos negros. A população italiana foi bombardeada com imagens e histórias que retratavam os soldados negros americanos como criminosos, estupradores, selvagens sem controle. Cartazes mostravam caricaturas grotescas, panfletos descreviam atrocidades inventadas. Discursos de autoridades fascistas alertavam sobre o perigo que esses homens representariam se algum dia pisassem em solo italiano. Essa não era propaganda aleatória. Era calculada, sistemática e implacável. Quando a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial, ao lado da Alemanha nazista em 1940, a propaganda racial se intensificou ainda mais. As mulheres italianas, em particular, eram o alvo principal dessas mensagens. Protejam-se, diziam os pôsteres. Protejam suas filhas. Protejam a pureza da raça italiana. Em 1943, quando a maré da guerra começou a virar contra o eixo, a propaganda se tornou ainda mais desesperada e violenta. Os aliados estavam avançando pela Itália, e entre as forças aliadas havia divisões inteiras de soldados negros americanos. A 92ª Divisão de Infantaria. A 93ª. Unidades que haviam provado seu valor em combate repetidas vezes, mas que, segundo a propaganda fascista, eram monstros disfarçados de libertadores. Os alemães, que ainda ocupavam o norte da Itália após a rendição italiana em setembro de 1943, amplificaram essas mensagens. Oficiais da Wehrmacht e da SS reuniam civis italianos em praças públicas e faziam discursos inflamados. Os libertadores que vêm do sul diziam: não trazem liberdade, trazem destruição e degradação, especialmente os soldados negros. Esconder suas mulheres, aconselhavam, porque o que está por vir será pior que qualquer coisa que vocês já viram. Maria Rossini tinha crescido ouvindo essas histórias. Não apenas ouvindo, mas acreditando nelas. Como não acreditar quando todas as autoridades em sua vida, professores, padres, prefeitos, repetiam as mesmas mensagens? Quando os jornais que seu pai lia todos os dias confirmavam os medos? Quando os cartazes nas paredes da cidade mostravam imagens aterrorizantes? Ela tinha 14 anos quando a Itália se rendeu aos aliados em 1943. 14 anos quando os alemães invadiram e ocuparam sua região, transformando Lucca em uma zona de guerra. 14 anos quando começou a ouvir, com frequência cada vez maior, sobre os terríveis soldados americanos que estavam avançando pela península. Sua melhor amiga, Teresa, que morava 3 casas adiante, havia sido enviada para o interior pelos pais, para uma fazenda isolada nas colinas, onde, teoricamente, estaria a salvo quando os libertadores chegassem. A família de Teresa não era a única. Centenas de famílias em Lucca e nas cidades vizinhas estavam fazendo o mesmo, enviando suas filhas para longe, para qualquer lugar que parecesse mais seguro que as cidades que certamente seriam ocupadas pelas tropas americanas. Mas a família de Maria não tinha para onde ir. Seu pai havia morrido em 1941, lutando no norte da África. Sua mãe trabalhava como costureira, mal ganhando o suficiente para alimentar a si mesma e suas 2 filhas. Não tinham parentes no interior. Não tinham dinheiro para fugir. Tudo o que tinham era aquela pequena casa em Lucca e a esperança de que, de alguma forma, sobreviveriam ao que estava por vir. Setembro de 1944 chegou com o som de artilharia ao sul. Os alemães estavam recuando. Todo mundo sabia. As ruas de Lucca, normalmente cheias de vida apesar da guerra, estavam desertas, lojas fechadas, janelas com as cortinas puxadas, um silêncio pesado que parecia pesar sobre a cidade inteira.
Maria passou os últimos dias antes da libertação preparando-se para o pior. Sua mãe havia escondido facas de cozinha debaixo de travesseiros. Inútil, provavelmente, mas a ilusão de defesa trazia algum conforto. Elas haviam movido um armário pesado para bloquear a porta do quarto. Haviam enchido jarros com água e escondido o pouco de comida que tinham, esperando que, talvez, pudessem se trancar e esperar que a tempestade passasse. E então, naquela tarde de setembro, a campainha tocou. Quando Maria finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi um rosto que não correspondia em nada às imagens que havia sido condicionada a temer. O soldado na porta era alto, isso era verdade. Negro, também verdade. Mas não havia nada de monstruoso em sua expressão. Ele estava sorrindo. Não um sorriso ameaçador, mas genuinamente amigável. E em suas mãos, não armas, mas algo completamente inesperado. Chocolate. O soldado estendeu a barra embrulhada em papel marrom e falou em um italiano quebrado, claramente decorado com esforço. Para você. Presente. Amigos. Maria ficou paralisada, incapaz de processar a dissonância entre o que esperava e o que estava vendo. Sua mãe, Julia, igualmente confusa, permaneceu imóvel contra a parede, ainda rezando baixinho, ainda esperando que a qualquer momento a gentileza se revelasse uma armadilha cruel. Mas não era. Atrás do primeiro soldado, outros 3 apareceram na porta. Todos negros, todos sorrindo, todos carregando pequenos presentes. Mais chocolate, latas de comida. Um deles tinha um buquê improvisado de flores silvestres que havia coletado pelo caminho. Eles não entraram na casa sem permissão. Simplesmente ficaram na soleira esperando respeitosos, suas expressões transmitindo uma mensagem clara. Não somos seus inimigos. Um deles, que parecia ser o líder do pequeno grupo, falou em inglês. Maria não entendia as palavras, mas o tom era gentil, quase apologético. Ele apontou para si mesmo e disse, John. Depois apontou para seus companheiros, apresentando-os. Marcos, Thomas, Samuel. John fez gestos com as mãos, tentando comunicar. Apontou para a rua, onde mais soldados estavam, passando, alguns em caminhões, outros a pé. Apontou para si mesmo e seus companheiros, depois fez um gesto de proteção, cruzando os braços sobre o peito, tentando dizer, estamos aqui para ajudar, para proteger, não para machucar. Levou quase 15 minutos de gestos, sorrisos nervosos e tentativas de comunicação antes que Julia finalmente, muito lentamente, saísse de sua posição defensiva. Ela olhou para os presentes que os soldados haviam colocado cuidadosamente no chão da entrada, sem invadir a casa. Olhou para os rostos deles, procurando sinais de engano, procurando a confirmação dos medos que havia nutrido por tanto tempo. Mas tudo o que via eram homens cansados, soldados que haviam marchado centenas de quilômetros, que haviam lutado em batalhas terríveis, que estavam longe de casa, em um país estrangeiro, tentando ser gentis com civis aterrorizados que haviam sido ensinados a odiá-los. Maria, ainda segurando a barra de chocolate que John havia lhe dado, finalmente encontrou sua voz. Grazi, murmurou. Obrigada. O sorriso em seus rostos se ampliou. John acenou, como se dissesse de nada, e lentamente, respeitosamente, o grupo se retirou. Não sem antes John tirar um pequeno cartão do bolso e entregá-lo a Julia. Tinha um desenho simples, uma bandeira americana e palavras em italiano, claramente escritas por alguém que havia se esforçado muito. Amigos, aqui para ajudar. Se precisar chamar militar americano. E então eles se foram, continuando sua patrulha pela cidade, deixando Maria e sua mãe em um estado de choque absoluto. A história de Maria Rossini não era única. Estava se repetindo em praticamente todas as casas de Luca naquele dia. E tinha se repetido em Nápoles, em Roma, em Florença, em cada cidade e vilarejo que as forças aliadas haviam libertado durante sua campanha pela Itália.
Mas para entender completamente o impacto dessa dissonância entre expectativa e realidade, é preciso conhecer os homens que estavam do outro lado dessa equação. Os soldados da 92ª Divisão de Infantaria, conhecidos como os Soldados Búfalo. Uma unidade composta quase inteiramente por americanos negros, que havia chegado à Itália em julho de 1944 com uma missão clara: libertar o país do fascismo. Esses homens vinham de um país que, ironicamente, os tratava como cidadãos de segunda classe. Nos Estados Unidos de 1944, a segregação racial era lei em muitos estados. Soldados negros serviam em unidades separadas. Eram comandados, na maioria dos casos, por oficiais brancos. Não podiam comer nos mesmos refeitórios que soldados brancos. Não podiam beber nas mesmas fontes de água. Eram sistematicamente submetidos a preconceito, discriminação e violência apenas por causa da cor de sua pele. E ainda assim, quando seu país os chamou para lutar, eles responderam. Não porque acreditassem que os Estados Unidos eram perfeitos, mas porque acreditavam que o fascismo era pior. Porque acreditavam que libertar outros povos da tirania, mesmo quando seu próprio povo ainda não era completamente livre, era algo pelo qual valia a pena lutar. A 92ª Divisão havia sido formada em outubro de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Seu símbolo era um búfalo negro em um escudo, uma homenagem aos soldados búfalo originais, as unidades de cavalaria negras que haviam servido na fronteira americana no século XIX. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a divisão foi reativada, e milhares de jovens negros americanos se voluntariaram ou foram convocados para suas fileiras. Eles treinaram duramente, mas durante muito tempo não foram considerados prontos para combate pelas autoridades militares americanas. Não porque lhes faltasse habilidade ou coragem, mas porque preconceitos arraigados sugeriam que soldados negros não seriam tão eficazes quanto soldados brancos em combate. Eram frequentemente relegados a funções de apoio, como construção, transporte e logística. Mas a campanha italiana mudou isso. A frente italiana era brutal. As montanhas íngremes, o clima severo, a resistência alemã feroz, tudo isso criava uma demanda insaciável por tropas de combate. O alto comando aliado simplesmente não podia se dar ao luxo de manter soldados treinados fora do campo de batalha devido a preconceitos raciais. Assim, em agosto de 1944, a 92ª Divisão foi enviada para a linha de frente italiana, especificamente para a região da Toscana, onde enfrentariam a linha gótica, uma das mais formidáveis defesas alemãs em toda a guerra. Os oficiais que os comandavam tinham expectativas mistas. Alguns, aqueles que haviam superado seus próprios preconceitos, acreditavam que os soldados búfalo lutariam tão bem quanto qualquer outra unidade. Outros, infectados pelo racismo da época, esperavam que falhassem, que provassem que as teorias racistas sobre inferioridade eram corretas. Nenhum deles poderia ter previsto o que realmente aconteceria. A primeira grande operação da 92ª Divisão na Itália foi a Batalha de Somocolonia, em dezembro de 1944. Mas antes disso, durante o outono daquele ano, eles estiveram envolvidos em dezenas de ações menores, libertando cidades e vilas uma após a outra. E em cada uma dessas libertações, a mesma cena se repetia: civis italianos, aterrorizados pela propaganda, escondendo-se em casas, sótãos, porões, e soldados americanos negros, esperando encontrar gratidão, mas preparados para a suspeita, fazendo tudo ao seu poder para mostrar que vinham como amigos. Antes de serem enviados para a Itália, os soldados da 92ª haviam recebido briefings sobre o que esperar. Seus oficiais os informaram sobre a propaganda fascista, sobre como os civis italianos, especialmente as mulheres, teriam sido ensinados a temê-los. E instruções claras foram dadas.
Comportem-se de forma irrepreensível. Mostrem através de suas ações que a propaganda era mentira. Não foi uma ordem difícil de seguir. A maioria desses homens vinha de comunidades religiosas. Haviam sido criados com valores de respeito, dignidade e honra. Muitos haviam sido vítimas de preconceito a vida inteira e sabiam exatamente como se sentia ser julgado não por suas ações, mas pela cor da pele. A última coisa que queriam era confirmar os estereótipos que haviam sido criados sobre eles. John Morrison, o soldado que havia aparecido na porta de Maria Rossini, era de um pequeno vilarejo na Geórgia. Tinha 22 anos. Antes da guerra, trabalhava na fazenda de seu pai, cultivando algodão e milho. Ele se alistou em 1942, não porque quisesse lutar, mas porque sentia que era seu dever. Sua mãe, uma mulher profundamente religiosa, havia lhe dado uma Bíblia pequena quando ele partiu, fazendo-o prometer que sempre se lembraria de quem ele era e dos valores que ela lhe ensinara. John carregava essa Bíblia no bolso do uniforme todos os dias. E quando via o medo nos olhos dos civis italianos, lembrava-se das palavras de sua mãe. Mostre a eles quem você realmente é, não quem eles foram ensinados a acreditar que você é. Por isso ele oferecia chocolate. Por isso ele sorria, mesmo quando recebido com terror. Por isso ele e seus companheiros se esforçavam tanto para aprender frases em italiano, para mostrar respeito pela cultura local. Por isso eles ajudavam a reconstruir casas danificadas pela guerra. Por isso compartilhavam suas rações com famílias famintas. Por isso protegiam civis italianos de saqueadores e remanescentes fascistas. Não era apenas bondade, era estratégia, mas também era quem eles realmente eram. Maria Rossini não conseguiu dormir naquela primeira noite após a libertação. Ela ficou deitada na cama, ainda segurando a barra de chocolate que John havia lhe dado. Não tinha comido. Parecia valioso demais para consumir. Evidência física de que tudo o que ela havia sido ensinada a acreditar estava errado. Na manhã seguinte, quando saiu de casa pela primeira vez, desde a chegada dos americanos, Luca estava irreconhecível. As ruas, tão desertas no dia anterior, agora estavam cheias de vida. Soldados americanos, tanto brancos quanto negros, caminhavam entre civis italianos. Crianças, que apenas um dia antes haviam sido escondidas em sótãos e porões, agora corriam atrás dos soldados pedindo chocolate e goma de mascar. E as mulheres? As mesmas mulheres que haviam sido advertidas para se esconderem, que haviam sido ensinadas que seriam vítimas de violência inimaginável. Estavam nas ruas, conversando com os soldados, sorrindo. Algumas até rindo. Maria viu sua vizinha, Senhora Conte, uma viúva de 60 anos que havia passado os últimos dias pregando sobre os horrores que estavam por vir, oferecendo café a um grupo de soldados negros. Viu o pároco local, Padre Benedetto, que havia repetido as advertências fascistas do púlpito, apertando as mãos de oficiais americanos e agradecendo-lhes pela libertação. A transformação foi tão rápida, tão completa, que parecia surreal. Maria caminhou timidamente pela rua principal, observando tudo. Soldados americanos estavam distribuindo suprimentos, alimentos enlatados, cobertores, remédios. Uma estação de primeiros socorros improvisada havia sido montada na praça da cidade, onde médicos do exército estavam tratando civis italianos que haviam sido feridos nos últimos dias de combate. E então ela ouviu John, o soldado que havia aparecido em sua porta. Ele estava ajudando uma senhora italiana idosa a carregar sacos de farinha para sua casa. A mulher estava falando animadamente em italiano, e embora John claramente não entendesse a maioria das palavras, ele sorria e acenava, respondendo ocasionalmente com uma das frases que havia aprendido. Quando terminou de ajudar a senhora, John viu Maria.
Seu rosto se iluminou com reconhecimento, e ele acenou. Maria, ainda insegura, acenou de volta. John caminhou até ela e, mais uma vez, através de gestos e palavras quebradas, tentou se comunicar. Ele apontou para o chocolate que Maria ainda segurava. Fez um gesto como se estivesse comendo. Quis saber se ela havia gostado. Maria, finalmente encontrando coragem, sorriu e acenou afirmativamente. Então, em um impulso, ela disse em italiano, falando devagar e gesticulando, tentando fazer-se entender. Você não é o que disseram que seria. John não entendeu as palavras exatas, mas entendeu o significado, porque era algo que ele tinha ouvido, em várias formas, em dezenas de cidades italianas nas últimas semanas. E sua resposta, em inglês que Maria não compreendia, mas cujo sentimento era claro, foi simples. Nós também somos apenas homens, tentando fazer o que é certo. Nos dias e semanas que se seguiram, algo extraordinário aconteceu em Lucca e em todas as outras cidades libertadas pela 92ª Divisão. As barreiras que a propaganda havia construído começaram a desmoronar. Não gradualmente, mas rapidamente, como uma represa quebrando sob pressão. As mulheres italianas que haviam sido ensinadas a temer os soldados negros americanos descobriram que eles eram, em muitos aspectos, mais gentis e respeitosos que os soldados que haviam conhecido antes. Os alemães, durante sua ocupação, haviam requisitado casas, confiscado alimentos, tratado civis com desdém. Os soldados americanos negros pediam permissão antes de entrar nas casas. Pagavam por alimentos quando podiam. Tratavam os italianos com dignidade. Isso não significava que tudo era perfeito. A guerra ainda era guerra. Havia tensões ocasionais, mal-entendidos culturais. E o racismo não. Desapareceu simplesmente porque os soldados se comportaram honoravelmente. Alguns civis italianos, profundamente doutrinados pela propaganda fascista, mantiveram seus preconceitos. Alguns soldados americanos brancos, trazendo seus próprios preconceitos de casa, tratavam seus camaradas negros com desdém mesmo enquanto lutavam lado a lado. Mas algo fundamental havia mudado. A propaganda havia pintado um quadro de monstros. A realidade revelou homens que sangravam quando feridos, que sorriam quando felizes, que choravam quando perdiam amigos, que sentiam saudade de casa, que sonhavam com um futuro melhor. Maria Rossini se tornou, em muitos aspectos, um símbolo dessa transformação. Nos meses após a libertação, enquanto a 92ª Divisão continuava sua campanha pela Itália, Maria se voluntariou como intérprete e ajudante. Seu inglês era rudimentar, mas melhorava rapidamente. Ela ajudava a traduzir entre soldados e civis, ajudava a distribuir suprimentos, ajudava em qualquer coisa que pudesse. E no processo, desenvolveu amizades genuínas. John Morrison se tornou quase como um irmão mais velho. Ele lhe ensinou palavras em inglês. Ela lhe ensinou sobre Lucca, sobre a história da cidade, sobre a cultura italiana. Quando ele tinha folga do serviço, às vezes parava na casa dela para um café, sempre respeitoso, sempre consciente de que sua presença poderia causar fofocas. Mas bem-vindo mesmo assim. Marcos, outro dos soldados que havia aparecido naquela primeira tarde, era artista. Nas horas vagas, ele desenhava. E começou a fazer retratos de famílias italianas, gratuitamente, apenas porque gostava de ver a alegria em seus rostos quando recebiam uma imagem de seus entes queridos. Em uma época antes de câmeras serem comuns, esses desenhos eram tesouros preciosos. Thomas era músico. Ele tocava a harmônica e, nas noites, quando o combate estava distante o suficiente para permitir algum descanso, ele tocava para quem quisesse ouvir. Melodias americanas que os italianos não conheciam, mas que eram universalmente bonitas. Crianças italianas se reuniam ao redor dele, fascinadas. Adultos paravam para ouvir.
momentariamente esquecendo a guerra. Samuel era o mais quieto do grupo, mas era também o mais generoso. Ele sempre parecia ter um suprimento interminável de pequenos presentes. Doces para crianças, cigarros para homens mais velhos, pequenos sabonetes e pentes para mulheres. Ninguém sabia de onde ele tirava essas coisas, e ele nunca disse. Apenas sorria e distribuía, pedindo nada em troca. Mas a história da 92ª Divisão na Itália não era apenas sobre gentileza em tempos de paz. Era também sobre coragem em combate. Porque enquanto ganhavam os corações dos civis italianos, esses mesmos homens estavam lutando em algumas das batalhas mais brutais da guerra. A linha gótica, onde foram designados para combater, era uma série de fortificações alemãs que se estendia por todo o norte da Itália. Os alemães haviam passado meses preparando essas defesas. Bunkers de concreto, campos minados extensos, metralhadoras posicionadas em pontos estratégicos nas montanhas. Era, nas palavras de um comandante aliado, uma das posições mais formidáveis que já haviam enfrentado, e os soldados Buffalo foram enviados para quebrá-la. Em setembro de 1944, logo após a libertação de Lucca, a 92ª Divisão lançou seu primeiro grande ataque contra a linha gótica. O objetivo era capturar uma série de cumes montanhosos que dominavam a planície abaixo. Os alemães sabiam que esses cumes eram vitais e os defendiam ferozmente. O ataque começou antes do amanhecer. Soldados da 92ª avançaram montanha acima sob fogo pesado de artilharia. Granadas explodindo ao redor deles, metralhadoras cortando o ar, minas terrestres detonando sob seus pés. Era o inferno na terra, mas eles não recuaram. John Morrison estava entre os que avançavam. Ele havia escrito uma carta para Maria na noite anterior, embora soubesse que provavelmente não teria chance de enviá-la. Na carta, ele descreveu como se sentia, o medo, certamente, mas também a determinação. Ele escreveu que pensava nos civis de Lucca, em como haviam sido ensinados a temê-lo, e em como, através de suas ações, ele e seus camaradas haviam provado que essas mentiras eram falsas, e que agora, lutando nesta montanha, ele estava fazendo algo que importava, algo que faria diferença. A carta nunca foi enviada, porque John nunca teve a oportunidade, mas foi encontrada em seu corpo 3 dias depois, quando seus camaradas recuperaram sua posição. Marcos, o artista, morreu no mesmo ataque. Uma granada caiu em seu fosso. Ele não sofreu, pelo menos. Foi instantâneo. Seu caderno de desenhos foi encontrado ao lado dele, cheio de esboços de paisagens italianas, rostos de crianças, retratos de camaradas. Um registro visual de um homem que encontrava beleza mesmo no meio da guerra. Thomas sobreviveu, mas perdeu o braço direito em uma explosão de morteiro. Não poderia mais tocar a harmônica da mesma forma, mas isso não o impediu de tentar. Nos anos após a guerra, ele aprendeu a tocar com a mão esquerda e continuou trazendo música para o mundo, embora de forma diferente. Samuel também sobreviveu. Ele foi ferido 2 vezes, mas sempre voltou à sua unidade depois de se recuperar. Ele continuou distribuindo presentes aos civis italianos em cada cidade que libertavam. Continuou sorrindo, mesmo quando doía. Continuou sendo generoso, mesmo quando tinha pouco para dar. A batalha pela linha gótica durou semanas. Foi brutal além da imaginação. A 92ª Divisão sofreu baixas terríveis. Mas eles cumpriram sua missão. Quebraram as defesas alemãs, abriram caminho para o avanço aliado, e, no processo, ganharam algo que haviam sido negados na maior parte de suas vidas: respeito. Maria Rossini ouviu sobre a morte de John 3 semanas depois da batalha. Um capelão do exército veio até sua casa, acompanhado por um intérprete. Ele explicou, com gentileza, que John havia caído em combate, que tinha lutado bravamente, que suas últimas palavras, segundo testemunhas, foram sobre voltar para casa.
Maria chorou. Chorou por um homem que conheceu por apenas alguns meses. Chorou por um amigo que a havia ajudado a ver além da propaganda. Chorou pela injustiça de tudo isso. John havia sobrevivido ao racismo em sua própria terra. Havia sobrevivido à travessia do Atlântico. Havia sobrevivido aos primeiros meses de combate. E então, lutando para libertar um país que inicialmente o havia temido, ele morreu. O capelão lhe deu a carta que John havia escrito. Explicou que, segundo instruções que John havia deixado, se algo acontecesse com ele, esta carta deveria ser entregue a ela. Maria a leu através de lágrimas. E quando terminou, tomou uma decisão. Ela escreveria sua própria história. Não apenas para lembrar John, mas para garantir que o mundo soubesse a verdade. Sobre como os soldados Buffalo foram recebidos com medo e responderam com bondade. Sobre como provaram que a propaganda era mentira. Sobre como, apesar de tudo, escolheram ser melhores que as expectativas que haviam sido colocadas sobre eles. Nos anos após a guerra, Maria se tornou professora. E em suas aulas de história, sempre dedicava tempo especial para falar sobre a libertação de Luca, sobre os soldados americanos negros que foram temidos e se tornaram amados, sobre como a propaganda pode envenenar mentes, mas a realidade pode curá-las. Ela guardou a carta de John pelo resto de sua vida. Guardou também a barra de chocolate, nunca comida, agora ressecada e quebradiça, mas preservada como relíquia. E guardou as memórias. Tantas memórias. A história dos soldados Buffalo na Itália não terminou com a guerra. Quando o conflito finalmente acabou em maio de 1945, muitos desses homens permaneceram na Europa por meses, ajudando nos esforços de reconstrução. E quando finalmente retornaram aos Estados Unidos, esperavam ser recebidos como heróis. A realidade foi mais complicada. Nos Estados Unidos de 1945, pouca coisa havia mudado em termos de relações raciais. A segregação ainda era lei em muitos estados. Os soldados negros que haviam lutado pela liberdade no exterior voltaram para casa e descobriram que ainda eram tratados como cidadãos de segunda classe. Não podiam sentar-se em certos restaurantes, não podiam usar certas instalações públicas. Eram submetidos às mesmas indignidades que haviam enfrentado antes de partirem para a guerra. John Morrison nunca viveu para experimentar isso. Marcos também não. Mas Thomas e Samuel, sim. E foi amargo. Amargo descobrir que o país pelo qual haviam sangrado ainda não os via como completamente humanos. Amargo descobrir que, enquanto os italianos que inicialmente os temiam haviam aprendido a respeitá-los, muitos de seus próprios compatriotas ainda não. Mas a história que eles ajudaram a escrever na Itália não foi esquecida. Não pelos italianos, pelo menos. Nas décadas após a guerra, algo notável aconteceu. À medida que a memória da propaganda fascista desvanecia, à medida que uma nova geração crescia sem ter sido envenenada por essas mentiras, a história dos soldados Buffalo se tornou parte integral da memória coletiva italiana sobre a libertação. Monumentos foram erguidos, não apenas aos aliados em geral, mas especificamente aos soldados negros americanos que haviam lutado e morrido em solo italiano. Placas comemorativas foram colocadas em cidades e vilas. Escolas foram nomeadas em sua honra. Em Lucca, na praça principal da cidade, há um monumento, inaugurado em 1994, no 50º aniversário da libertação. Ele mostra um soldado negro americano ajoelhado, oferecendo chocolate a uma criança italiana. É uma cena simples, mas captura perfeitamente a essência do que aconteceu. Maria Rossini esteve presente na inauguração. Ela tinha 67 anos então. E quando o pano foi removido do monumento, ela chorou. Chorou porque sabia que John teria gostado. Chorou porque a verdade finalmente estava sendo contada de forma que não poderia ser apagada. A transformação da percepção italiana sobre os soldados negros americanos
não aconteceu apenas através de monumentos e placas comemorativas. Aconteceu também através de relacionamentos pessoais que duraram décadas. Muitos soldados da 92ª mantiveram contato com famílias italianas que haviam conhecido durante a guerra. Cartas atravessavam o Atlântico regularmente. Fotos eram trocadas. E em alguns casos, quando economias permitiam, visitas eram realizadas. Samuel, o soldado que sempre tinha presentes para distribuir, retornou à Itália em 1962. Ele havia economizado por anos para fazer a viagem. Queria ver novamente as cidades que havia ajudado a libertar. Queria saber o que havia acontecido com as pessoas que conhecera. Lucca foi uma de suas paradas. E quando chegou, descobriu que Maria havia organizado uma recepção. Não apenas para ele, mas para todos os veteranos da 92ª que pudessem vir. Dezenas de italianos compareceram. Pessoas que haviam sido crianças durante a guerra e agora eram adultos. Pessoas que haviam recebido chocolate e goma de mascar desses soldados. Pessoas que lembravam. A recepção foi realizada na mesma praça onde, anos depois, o monumento seria erguido. Houve discursos, abraços, lágrimas. E Samuel, sempre o generoso, trouxe presentes. Não chocolate desta vez, mas fotos. Fotos que ele havia tirado durante a guerra e guardado todos esses anos. Fotos de Lucca em 1944. De crianças italianas sorrindo. De famílias recebendo suprimentos, de soldados e civis juntos. Ele distribuiu essas fotos às famílias, quando conseguia identificá-las. Cada foto era um tesouro, uma janela para o passado, uma prova tangível de que aqueles dias realmente haviam acontecido. Thomas, o músico, nunca retornou à Itália. Seu ferimento havia deixado complicações que dificultavam viagens longas. Mas ele manteve correspondência com várias famílias italianas até sua morte em 1983. Em suas cartas, ele frequentemente escrevia sobre música, sobre como, apesar de ter perdido o braço, ainda encontrava alegria em criar melodias, sobre como a memória daquelas noites em Lucca, tocando harmônica para crianças fascinadas, ainda o aquecia décadas depois. Uma de suas correspondentes mais fiéis era uma mulher chamada Sofia, que havia sido uma das crianças que se reuniam ao redor dele para ouvir música. Sofia cresceu e se tornou professora de música. E ela sempre dizia que sua paixão pela música começou naquelas noites, ouvindo um soldado americano ferido tocar harmônica apesar de tudo. Quando Thomas morreu, Sofia escreveu uma composição em sua homenagem. Foi tocada em um concerto em Lucca, e a renda foi doada para uma organização que ajudava veteranos feridos. Uma forma de retribuir, décadas depois, a bondade que havia recebido quando criança. A história completa da 92ª Divisão na Itália é complexa e multifacetada. Eles lutaram em mais de 600 dias de combate. Sofreram mais de 3.000 baixas. Ganharam mais de 12.000 medalhas e condecorações por valor, incluindo várias cruzes de serviço distinto, a segunda maior condecoração militar americana. Mas talvez seu maior legado não esteja nas batalhas que venceram ou nas condecorações que ganharam. Está nas mentes que mudaram, nas mentiras que desafiaram, na humanidade que demonstraram. Os italianos que esperavam monstros encontraram homens, homens que eram gentis quando poderiam ter sido cruéis, que eram generosos quando poderiam ter sido egoístas, que eram respeitosos quando poderiam ter exigido submissão, que eram corajosos quando enfrentavam morte certa. E através dessas ações, eles não apenas libertaram cidades e vilas, eles libertaram mentes, libertaram pessoas de anos de propaganda venenosa, mostraram que a cor da pele não determina o caráter, que os estereótipos são mentiras, que a humanidade transcende raça. Maria Rossini viveu até os 83 anos. Ela morreu em 2010, cercada por sua família. Entre seus pertences mais preciosos, cuidadosamente preservados, e que ela havia instruído fossem doados ao museu local após sua morte, estavam a carta de John Morrison,
a barra de chocolate ressecada e dezenas de fotografias de soldados americanos e civis italianos juntos. Antes de morrer, ela gravou uma entrevista em vídeo. Foi uma iniciativa de um projeto de história oral, documentando memórias da Segunda Guerra Mundial antes que todos que a viveram desaparecessem. Na entrevista, agora preservada digitalmente e disponível online, Maria contou sua história. Ela descreveu o medo que sentiu naquele setembro de 1944, a propaganda que havia sido condicionada a acreditar, o terror absoluto quando a campainha tocou, e então, a transformação completa de suas expectativas quando a porta se abriu. Passei 17 anos aprendendo a temer pessoas que nunca havia conhecido. Ela disse na entrevista, sua voz ainda forte apesar da idade. Levou apenas alguns minutos para perceber que tudo que me ensinaram era mentira. E isso me fez questionar. Quantas outras coisas que aceitamos como verdade são realmente apenas mentiras que fomos condicionados a acreditar? Foi uma pergunta poderosa. Uma pergunta que ressoou, não apenas com italianos que lembravam a guerra, mas com qualquer pessoa que já havia sido vítima ou perpetrador de preconceito. A entrevista de Maria foi mostrada em escolas por toda a Itália. Tornou-se parte do currículo de educação sobre o Holocausto e sobre propaganda. Tornou-se uma ferramenta para ensinar às novas gerações sobre os perigos do ódio e o poder da humanidade. Hoje, mais de 80 anos após a libertação de Lucca, a história dos soldados búfalo na Itália é bem conhecida, mas nem sempre foi assim. Por décadas após a guerra, foi uma história esquecida, ou pelo menos ignorada. Nos Estados Unidos, onde o movimento pelos direitos civis estava lutando contra a segregação que esses soldados haviam enfrentado antes e depois da guerra, a história de sua coragem e gentileza na Itália foi frequentemente deixada de lado. Não se encaixava perfeitamente nas narrativas que estavam sendo construídas. Era complicada. Mostrava americanos negros como heróis em um país estrangeiro, enquanto em casa ainda lutavam por direitos básicos. Na Itália, durante as décadas imediatamente após a guerra, havia um desejo compreensível de esquecer os anos fascistas, de avançar, de reconstruir. E parte desse esquecimento incluía não falar muito sobre a propaganda que havia sido aceita tão facilmente. Mas, gradualmente, isso mudou. Historiadores começaram a documentar as contribuições dos soldados Buffalo. Veteranos começaram a compartilhar suas histórias. E civis italianos como Maria começaram a garantir que a verdade fosse lembrada. Em 2000, o governo italiano concedeu a cittadinanza honoraria, cidadania honorária, a todos os membros sobreviventes da 92ª Divisão. Foi um reconhecimento oficial do que esses homens haviam feito. Não apenas libertando a Itália, mas fazendo isso com uma humanidade que transcendeu as expectativas e derrubou barreiras. Dos cerca de 15 mil homens que serviram na 92ª durante a Segunda Guerra Mundial, apenas um punhado ainda estava vivo em 2000 para receber essa honra. Samuel estava entre eles. Ele viajou para Roma para a cerimônia, já um homem muito idoso, mas ainda com aquele sorriso gentil que tantos italianos lembravam. Na cerimônia, ele foi questionado por um repórter sobre como se sentia. Sua resposta foi simples. Sempre soubemos que éramos tão humanos quanto qualquer outro. É bom que o mundo finalmente esteja começando a perceber isso também. A história dos soldados Buffalo na Itália oferece lições que permanecem relevantes hoje, sobre propaganda e como ela pode envenenar sociedades inteiras, sobre preconceito e como ele desmorona quando confrontado com a realidade, sobre humanidade e como ela pode florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Mas talvez a lição mais importante seja esta: as pessoas não são o que lhes dizem que são. Não são os estereótipos. Não são as caricaturas. São indivíduos complexos,
capazes tanto de grande bondade quanto de grande crueldade, mas em última análise definidos por suas escolhas e ações. Os soldados da 92ª poderiam ter sido amargos, poderiam ter deixado o tratamento que receberam em casa transformá-los em pessoas cruéis, poderiam ter confirmado os piores medos dos civis italianos. Ninguém teria os culpado, dada a forma como haviam sido tratados, mas eles escolheram ser melhores, escolheram mostrar bondade a pessoas que haviam sido ensinadas a odiá-los. Escolheram arriscar suas vidas para libertar um país que inicialmente não os queria. Escolheram provar, através de suas ações, que a propaganda era mentira. E os civis italianos, confrontados com essa realidade, fizeram suas próprias escolhas. Poderiam ter se apegado aos preconceitos. Poderiam ter procurado razões para justificar o medo que haviam sentido. Poderiam ter ignorado a evidência diante de seus olhos. Mas eles também escolheram ser melhores. Escolheram questionar o que lhes haviam ensinado. Escolheram ver os soldados como indivíduos, não como categorias. Escolheram abraçar a humanidade compartilhada, apesar de anos de propaganda dizendo-lhes para fazer o contrário. Nas décadas após a guerra, estudiosos analisaram extensivamente o fenômeno de como a propaganda fascista foi tão rapidamente desmantelada na Itália, o que tornou possível que anos de doutrinação fossem superados tão completamente. Parte da resposta está na própria natureza da propaganda. Ela funciona melhor quando não é testada contra a realidade. Quando as pessoas nunca têm a oportunidade de encontrar aqueles que foram demonizados, os estereótipos podem persistir indefinidamente. Mas quando o contato real acontece, quando pessoas interagem face a face, a propaganda frequentemente desmorona. Isso foi exatamente o que aconteceu na Itália. Os civis foram forçados, pelas circunstâncias da libertação, a confrontar os soldados que haviam sido ensinados a temer, e descobriram que a realidade era completamente diferente do que haviam sido levados a acreditar. Mas isso não aconteceu automaticamente. Aconteceu porque os soldados da 92ª fizeram escolhas deliberadas sobre como se comportar. Eles sabiam que seriam temidos. Foram informados sobre a propaganda e escolheram responder com gentileza proposital. Essa gentileza não era fraqueza, não era ingenuidade. Era estratégia consciente combinada com valores profundamente arraigados. Era a compreensão de que suas ações seriam julgadas não apenas como indivíduos, mas como representantes de toda a sua raça. E a decisão de garantir que essas ações desmentissem os estereótipos. A campanha italiana da 92ª Divisão durou até o final da guerra, em maio de 1945. Eles participaram de algumas das batalhas mais ferozes da frente italiana. A Batalha de Somocolonia, em dezembro de 1944, onde foram cercados por forças alemãs muito superiores, mas resistiram por 3 dias até que o alívio chegasse. A travessia do rio Arno sob fogo pesado. A libertação de cidades e vilas uma após a outra, cada uma defendida tenazmente pelos alemães em retirada. Em cada batalha, eles se distinguiram, não porque eram sobre-humanos, mas porque eram profissionais altamente treinados e motivados, lutando por algo em que acreditavam genuinamente. Quando a guerra finalmente terminou, a 92ª Divisão havia libertado mais de 300 cidades e vilas italianas. Havia capturado mais de 20.000 prisioneiros alemães. Havia avançado mais de 500 quilômetros através de alguns dos terrenos mais difíceis da Europa. E em cada uma dessas cidades libertadas, deixaram para trás memórias. Memórias de gentileza em meio ao caos, de generosidade em tempos de escassez, de humanidade em tempos de desumanização. Um dos aspectos mais notáveis da história dos soldados búfalo na Itália é como ela contrasta com suas experiências nos Estados Unidos. Muitos desses homens, depois de retornarem para casa, descobriram que eram tratados melhor na Itália, por pessoas que haviam sido ensinadas a odiá-los,
do que em seu próprio país. Havia histórias de veteranos negros retornando ao sul dos Estados Unidos e sendo forçados a se sentar na parte de trás de ônibus, de serem impedidos de votar, de serem linchados por ousarem usar seus uniformes em público, porque isso era visto como se exibir. A ironia era dolorosa. Eles haviam lutado pela liberdade no exterior, mas ainda eram negados liberdade plena em casa. Essa realidade tornou suas memórias da Itália ainda mais preciosas. Para muitos, a Itália representava um breve momento em que foram vistos primeiro como homens, e só depois por sua raça. Um momento em que sua humanidade foi reconhecida sem qualificação. Samuel costumava falar sobre isso em entrevistas nos anos posteriores de sua vida. Como a Itália, apesar de ter sido inimiga, tornou-se em muitos aspectos mais acolhedora que sua própria terra natal. Como ele sentia mais liberdade caminhando pelas ruas de Lucca, onde as pessoas o cumprimentavam como um libertador, do que caminhando pelas ruas de sua cidade natal na Geórgia, onde tinha que usar entradas separadas e evitar olhar para mulheres brancas. Não era que a Itália fosse perfeita. Havia racismo lá também. Mas algo fundamental havia mudado através do contato direto e da disrupção da propaganda. E essa mudança, embora não universal, era real e duradoura. Nos anos recentes, tem havido um interesse renovado na história dos soldados Búfalo. Documentários foram produzidos. Livros foram escritos, programas educacionais foram desenvolvidos. Parte desse interesse vem da percepção de que essas histórias e as lições que contêm são relevantes para os desafios contemporâneos. Vivemos novamente em uma era de propaganda. As formas mudaram, certamente. Não são mais principalmente cartazes e rádio. Agora são mídias sociais, notícias falsas, câmaras de eco online. Mas os mecanismos fundamentais são os mesmos: desumanizar o outro, criar medo através de estereótipos, construir divisões baseadas em diferenças superficiais. A história dos soldados Búfalo mostra que essas divisões podem ser superadas, não facilmente, não sem esforço consciente, mas é possível. Os soldados que ofereceram chocolate em vez de confirmar medos. Os civis que escolheram questionar anos de propaganda quando confrontados com evidências contraditórias. Esses são modelos de como responder à desumanização. Maria Rossini, nos últimos anos de sua vida, frequentemente era convidada para falar em escolas. Ela tinha uma história que repetia, uma história que dizia encapsular tudo o que aprendeu. Era sobre um dia, cerca de um mês após a libertação de Lucca. Ela estava ajudando a distribuir suprimentos na praça da cidade quando viu uma menina pequena, talvez 5 anos, aproximar-se timidamente de um soldado negro americano. A menina claramente queria pedir algo, mas estava hesitante. O soldado, percebendo, ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos dela. Sorriu. Esperou pacientemente. Finalmente, a menina reuniu coragem e perguntou em italiano: "Você é humano?" Foi uma pergunta chocante, mas compreensível, vinda de uma criança que havia sido ensinada, através da propaganda, que essas pessoas eram diferentes, quase alienígenas. O soldado não ficou ofendido, não ficou zangado. Em vez disso, gentilmente pegou a mão da menina e a colocou sobre seu peito, onde ela podia sentir seu coração batendo. "Sinta", ele disse em italiano quebrado. "Coração, como você." A menina ficou ali por um momento, sentindo o batimento cardíaco. Então seus olhos se arregalaram com compreensão. Ela sorriu, acenou e correu de volta para sua mãe, gritando: "Mama, ele tem coração! Como nós!" Maria sempre chorava quando contava essa história, porque encapsulava perfeitamente tanto a tragédia da propaganda, ensinando crianças a questionar a humanidade de outros, quanto a esperança da realidade, mostrando que a humanidade compartilhada era inegável quando você permitia encontros genuínos. O monumento em Lucca, aquele mostrando um soldado oferecendo chocolate a uma criança,
tornou-se local de peregrinação, não apenas para veteranos e suas famílias, embora eles certamente venham quando podem, mas para qualquer pessoa interessada em entender essa história. Todos os anos, no aniversário da libertação de Lucca, há uma cerimônia. Flores são colocadas ao pé do monumento, discursos são feitos, histórias são compartilhadas e sempre, sempre há chocolate distribuído. É uma tradição agora, uma forma de lembrar aquele primeiro gesto de bondade. As crianças de Lucca crescem aprendendo sobre os soldados búfalo. Elas visitam o monumento em viagens escolares, ouvem histórias de avós que viveram a libertação, aprendem sobre propaganda e como resistir a ela. Aprendem sobre humanidade e como preservá-la. É educação viva. História que não é apenas fatos e datas, mas lições sobre como viver, sobre como escolher bondade sobre ódio, sobre como questionar narrativas que desumanizam, sobre como reconhecer a humanidade compartilhada mesmo quando está sendo negada. Os soldados búfalo, que sobreviveram à guerra e retornaram aos Estados Unidos, enfrentaram um país que ainda lutava com o racismo sistêmico. Mas suas experiências na Itália, suas memórias de serem tratados com respeito e dignidade, alimentaram suas lutas pelos direitos civis. Muitos veteranos da 92ª tornaram-se ativos no movimento pelos direitos civis. Eles haviam provado para si mesmos e para o mundo que eram tão capazes, corajosos e merecedores de respeito quanto qualquer outro. Não aceitariam menos em sua própria terra natal. Samuel tornou-se um organizador comunitário, trabalhou com a NAACP, participou de marchas, usou sua experiência como veterano decorado para desafiar aqueles que tentavam negar-lhe direitos. Quando disseram-lhe para se sentar no fundo do ônibus, ele se recusou, citando seu serviço ao país. Quando tentaram impedi-lo de votar, ele confrontou os oficiais, lembrando-lhes que havia lutado pela democracia no exterior e exigia democracia em casa. Não era fácil. Ele foi preso várias vezes. Foi espancado. Recebeu ameaças de morte. Mas nunca recuou. Porque sabia de suas experiências na Itália que a mudança era possível. Que mentes podiam ser transformadas. Que a humanidade podia prevalecer sobre o preconceito. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!